Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Que a graça do nosso Senhor, nosso Pai Jesus, seja com todos. Eu me chamo Fernando e fui convidado para a gente poder gravar essa EBD e dar continuidade ao tema principal dessa EBD, que é examinar as Escrituras. E, como tema da aula de hoje, a gente vai entender um pouco sobre como interpretar a Bíblia. Essa aula ela tem duas partes e eu farei a parte 1. Agradeço primeiramente a oportunidade ao presbítero Tom de poder estarmos aqui. Eu não sou um teólogo, nem mesmo um mestre, mas com muita humildade e principalmente vontade de ensinar as pessoas sobre a palavra do Senhor. Eu estou aqui para a gente poder aprender juntos e entender um pouco melhor sobre essa doutrina, de como a gente interpretar a palavra de Deus. E para começar, eu gostaria de chamar vocês para orar junto comigo, a fim do nosso Senhor poder nos abençoar nessa aula. Senhor, agradeço, meu Pai, por este momento, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa derramar da Tua graça neste meio, ó Pai, derrama discernimento e sabedoria sobre a minha vida, ó Pai, sobre a vida daqueles que estão me ouvindo, ó Pai, para que a gente possa entender, ó Pai, os Teus ensinamentos, ó Pai. Revela sobre nós a Sua palavra a cada dia mais, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a sabermos interpretar, ó Pai, a sabermos discernir, ó Pai, a Sua mensagem, ó Pai, que o Senhor entregou com tanto amor, ó Pai, para as nossas vidas. Te agradeço mais uma vez, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, a minha vida e aqueles que estão aqui assistindo. Amém? Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, obrigado primeiramente por você ter tido essa iniciativa de estar acompanhando essa EBD gravada e ter chego até mim, ter chego até essa aula para a gente poder aprender um pouco mais. Então, fique à vontade para você poder entender e aprender junto comigo o que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Como falei, o tema principal dessa aula é como interpretar a Bíblia e temos um versículo-chave. O versículo-chave ele está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, onde ele vai dizer: procura-se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E o alvo dessa lição, ela é desenvolver em nós, em você, a arte da interpretação da Bíblia mediante a obediência aos fundamentos e princípios da interpretação adequada. Esses princípios devem contribuir para a compreensão, ministração e um entendimento mais exato e responsável da palavra de Deus. Você que assiste essa aula, você será capaz de saber, desejar e buscar, tá? Então você vai ser capaz de saber refletir sobre o fato de que a interpretação equivocada da Bíblia leva a erros. 2. Você vai ser capaz de desejar o discernimento da palavra de Deus. E 3. Você irá sentir o desejo de buscar, aprender a mensagem da Bíblia por meio da interpretação fiel. Então, que você possa ser capaz de entender, de buscar e desejar essas atribuições. Para a gente começar a falar sobre interpretação da Bíblia, a gente vai colocar um ponto que é muito importante e ela faz a gente querer buscar mais ainda a interpretação correta da Bíblia. Você já ouviu falar do termo heresia? Esse nome que é muito conhecido entre quando a gente entra no assunto sobre fé, entra no assunto sobre ensino bíblico, sobre doutrina, sempre aparece a palavra heresia. Se você não conhece o que é heresia, heresia é uma doutrina contrária ao que foi definido pela igreja em matéria de fé, por exemplo. E também qualquer ato ou palavra ofensiva à religião. Ou seja, heresia ela é o erro, né? Heresia ela é a mentira, ela é uma interpretação errada, ela é aquilo que é ofensivo ao ensino verdadeiro e reto da palavra de Deus. Heresia é aquilo que a gente precisa evitar. Heresia é aquilo que a gente precisa se afastar de fato. Por exemplo, né? Vou citar aqui um exemplo sobre heresia.
Para quem é mais antigo, lá na década de 80, 90, vai conhecer mais. Hoje, a geração de hoje em dia talvez não conheça muito bem, mas ele está por aí ainda, se você for pesquisar. Eu vou falar de uma pessoa da qual, nesses tempos, ela, né, se intitulou Jesus reencarnado. Essa pessoa é nada menos que este homem aqui, Henri Cristo. Ele se denomina Henri Cristo, ele tem uma aparência, né? Ele tem aqui o paninho vermelho, tem aqui uma coroa, ele se veste assim como aquela aparência que a nossa cultura entende que Jesus era dessa forma. E ele não surgiu não faz muito tempo, né? Esse homem, ele se intitula Jesus, ele fala que recebeu uma revelação divina em uma certa noite, da qual ele entendeu que ele era Jesus reencarnado. E o simples fato deste homem se intitular como Jesus já é uma heresia. Como cristãos que temos a Bíblia como base, não acreditamos primeiro em reencarnação. Cremos que o Deus encarnado como homem já passou por este mundo e cumpriu o seu propósito, que é a coisa mais importante. Ele cumpriu o seu propósito, que é propósito de ensinar, que é propósito de manifestar o reino de Deus entre os homens, propósito de expiar, né? Expiar os nossos pecados de uma forma definitiva e propósito de nos alcançar com a sua graça. Então Jesus já passou como homem, né? Homem encarnado entre nós. E o que fazer quando um homem se intitula Jesus aparece em nossos tempos? Como que a gente vai lidar com essa situação? É necessário a gente poder ter uma boa interpretação da palavra de Deus, para que essas heresias não sejam uma armadilha para nós, para que a gente possa não cair, de fato, nesses erros aqui, nesses equívocos de achar que essas pessoas carregam a verdade. Nós temos cada um a palavra de Deus e é necessário cada um ter o discernimento e o estudo para a gente poder entender o que ela vai nos dizer. E para isso se faz necessária a interpretação correta da Bíblia. Por que existem heresias? Heresias, elas existem porque as pessoas interpretam erradamente a Bíblia. Possivelmente é o fato deste homem. E por isso nós vamos estudar nesta aula como interpretar a Bíblia de uma forma correta. Alguém já disse, certa vez, que a Bíblia ela é a mãe das heresias. E isso se deve ao fato de que muitos que leem e estudam as Escrituras não têm o cuidado de interpretá-la de forma correta e honesta. Benjamin Warfield, que foi um exponencial teólogo do século passado, ele disse certa vez: a Bíblia é a palavra de Deus, de modo que, quando ela fala, Deus fala. Portanto, se o propósito da Bíblia é revelar a verdade e não escondê-la, então não há dúvidas de que Deus deseja realmente que a entendamos, que a compreendemos de fato. Deus ele deseja que a gente compreenda a palavra dele, porque a Bíblia é a voz dele para as nossas vidas. A Bíblia é a voz dele para as nossas vidas. E, além disso, entender a Bíblia, sem entender, na verdade, a Bíblia, nunca chegaremos à conclusão segura das doutrinas sobre Deus, por exemplo. Sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, até mesmo sobre Jesus. Até mesmo sobre Jesus. O Espírito Santo e eventos futuros, por exemplo. Vamos entender, vamos chegar a uma conclusão do que é a doutrina de Deus sobre esses assuntos com uma boa interpretação da palavra de Deus. E para isso, nesse meio de interpretação, sobre interpretar a Bíblia, existe uma ciência que contribuiu muito para a gente poder entender melhor esse tipo de estudo, da qual vai trazer princípios e objetivos para a gente poder saber como interpretar realmente a Bíblia. Quais são as características de uma interpretação, como interpretar, por onde começar. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa ciência,
que antes de falar o nome dela, eu vou contar um pouco do contexto dessa ciência, tá? Existe um termo grego, que eu coloquei até aqui no quadro, chamado hermeneu. Me desculpe se não é dessa forma que fala, tá? Mas é um termo grego que significa explicar, significa interpretar. Ele significa traduzir e falar com clareza. Esse termo, ele vem da onde? Esse termo ele vem de um homem que se chama Hermes, e segundo a mitologia grega, era notório esse homem chamado Hermes por seus discursos eloquentes. Ele era um homem que ele era o porta-voz de Zeus e outros deuses daquela época. Cabia a ele, Hermes, transformar o que estava além do entendimento humano, ou seja, o entendimento supremo ali dos deuses, algo que a inteligência humana, algo que os homens pudessem assimilar e entender. Segundo essa mitologia, Hermes é apresentado como um inventor da capacidade de falar. Um inventor, olha que interessante, um inventor da capacidade de falar. Assim, o verbo hermeneu passou a significar o ato de levar alguém a compreender algo em seu próprio idioma. Por isso, em certo sentido, uma tradução é uma explicação. É explicar uma língua o que foi expresso em outra. Portanto, interpretar um texto das Escrituras inclui esclarecer e torná-lo inteligível para nós. Nos cursos de teologia bíblica, existe uma disciplina que se chama hermenêutica. E essa ciência, ela nos ensina os princípios e as leis e os métodos de interpretação da Bíblia. Então a gente entendeu agora um pouco o que é o Hermes, o que é essa hermeneu, esse termo grego, e ele vem desse homem, dessa mitologia grega, e a gente hoje em dia conhece a ciência hermenêutica. Então, hermenêutica veio dessa historinha, desse contexto, para vocês entenderem a profundeza do que é essa palavra. Então, a gente vai entrar agora na hermenêutica, que é a ciência aí da qual ensina os princípios e as leis e os métodos sobre a interpretação bíblica. Eu queria citar aqui Joseph Kohler, que é uma referência na interpretação de texto. Ele escreveu em um dos seus textos o seguinte: os princípios da interpretação devem dar-nos não só a possibilidade de, atrás das palavras, encontrarmos os pensamentos possíveis, mas também a de descobrirmos o verdadeiro. Não somente encontrar pensamentos possíveis, ou seja, possibilidades, mas sim de encontrar o pensamento verdadeiro. O verdadeiro pensamento, todavia, pode ser extraído de diversos modos. Então, nós temos um pensamento que é verdadeiro e ele pode ser extraído de diversos modos. Eu quero propor um desafio. Um desafio para você, que está aqui me acompanhando. Pergunte para si, responda para si, tá? E depois, para uma pessoa conhecida. Uma pessoa conhecida, essa resposta que eu vou perguntar aqui para você. Então, por exemplo, na sua interpretação, que precisa ser baseada na palavra, o que a Bíblia nos ensina sobre julgamento? Podemos julgar as pessoas? Podemos julgar o próximo? Sim ou não? Se podemos, de que forma? Se a gente for ver a Bíblia, a gente tem ali o texto de Mateus, capítulo 7, versículo de 1 a 5, onde muitas pessoas vão usar esse versículo para a gente poder entender tudo sobre julgamento, onde eles falam que não podemos julgar de forma alguma. Mas, se a gente for ter uma interpretação correta do texto bíblico, nós vamos entender que em Mateus, capítulo 7, de 1 a 5, ele vai falar ali de um julgamento hipócrita. Eu não vou trazer um estudo completo sobre essa resposta, mas eu convido você a responder primeiro para você e depois você perguntar para quem estiver ao seu lado, para sua família, por exemplo. Perceba que possivelmente a sua opinião, que precisa ser pautada novamente na palavra, pode ser diferente de outras pessoas. E por que isso acontece?
existe a necessidade de termos a hermenêutica, que é a ciência de interpretação, uma vez que ela vai nos ajudar a definir critérios para que uma pessoa interprete a Bíblia adequadamente. Perceba que nesse tipo de desafio pessoas podem ter opiniões diferentes. Então é por isso que é importante a hermenêutica, uma interpretação adequada, seguindo critérios de como a gente pode entender melhor o texto bíblico. A gente vai entender um pouco sobre a necessidade da hermenêutica. Qual que é a necessidade da hermenêutica? Porque existem situações nas nossas vidas, né? Existe pecado, existe o homem, né? A própria palavra em si. E por que é necessário a hermenêutica nas nossas vidas, das pessoas que estudam a palavra de Deus? Primeiro, o pecado. O pecado, como todos sabem, lá a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais ela diz que, nos quais os Deus destes séculos cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeçam à luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E o que significa esse texto, né? Ou seja, o ímpio, né, as pessoas que não são convertidas ali em Jesus Cristo, ela tem uma barreira a ser transpassada. Em função do engano que Satanás, né, o diabo, às vezes que o mundo pensa que existe uma verdade óbvia e isso é um tremendo engano. E é o diabo que coloca isso na cabeça das pessoas através do pecado, né? Essa influência maligna sobre a vida mental e consciente das pessoas. Então o pecado ele está ali influenciando diretamente no nosso entendimento correto sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus, e tem uma influência direta. E embora as pessoas tenham sido criados à imagem de Deus, por causa do pecado nós perdemos esse relacionamento perfeito com Deus. E a imagem do Criador ficou ofuscada no homem. Por isso Jesus Cristo ele restaura os cristãos na condição de que foram criados para desfrutarem as bênçãos divinas do seu entendimento. Então, a primeira necessidade da hermenêutica é o pecado, porque uma vez que o pecado entrou na humanidade, ele trouxe escuridão. Escuridão de entendimento, escuridão que não traz clareza para os nossos corações. E é por isso que Jesus está aqui, para estender a mão sobre nós e a gente poder ter uma luz, que é a sua salvação, que é o seu entendimento. Jesus estabelece em nós, ele nos restaura a condição de que fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Segunda situação que faz a hermenêutica ser necessária. A primeira é o pecado e a segunda é o próprio homem, nós. O homem, de muitas maneiras, diferem entre si. O fato de que naturalmente eles distanciem naturalmente um dos outros. Pessoas são diferentes uma das outras, por exemplo, né? Então, capacidade intelectual difere muito de uma pessoa para outras, muitas vezes. O conhecimento intelectual, aquilo que a pessoa adquire ao longo dos anos de experiência, vai diferir também de pessoa para pessoa. Os costumes, isso vai interferir também, por exemplo, nas qualidades morais, conhecimento de outros idiomas, né? Como a gente vê aqui, grego. Então, existem alguns fatores que, entre os homens em si, já traz aí um diferimento do entendimento da palavra de Deus. Muitas vezes a gente vai ter opinião diferente por esses motivos. E a terceira necessidade da hermenêutica é propriamente a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus revelada. Porque a gente precisa entender o seguinte: ninguém apenas lê a Bíblia. Grave isso. Ninguém apenas lê a Bíblia. Você não lê a Bíblia apenas. Eu também não leio apenas a Bíblia. Nós sempre vamos querer interpretá-la. Nós sempre vamos querer entendê-la. E todos os leitores acabam sendo intérpretes da palavra de Deus, intérpretes da Bíblia. A questão é que, se o que nós estamos entendendo é correto,
Uma pessoa pode fazer um texto significar qualquer coisa que ela desejar em muitas situações. Até mesmo, como a gente citou aqui no caso do Henrique Cristo, ela acreditar que ela é Jesus revelado. Vamos entender um pouco agora sobre o zelo do apóstolo Paulo. A gente usou um versículo base para esse tema dessa aula, que foi a segunda Timóteo 2,15. E eu vou destrinchar um pouco, vou fazer aqui um detalhamento para a gente entender um pouco melhor o que significa, né, uma interpretação mais exata desse versículo. Ali o versículo fala primeiramente, né? Procure se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, de maneira... E aí a segunda parte vai falar, de maneira que maneja bem a palavra da verdade. Eu queria focar primeiro nesse segundo ponto, que é manejar bem a palavra da verdade. O que seria, de fato, isso, manejar bem a palavra da verdade? Eu também coloquei na lousa aqui o outro termo grego dessa aula, que é ortomeu, que é a junção de ortos mais tomos. E o que isso significa, né? Ortos, ele significa que ele é igual a direito, ele é igual a reto, ele é igual a sincero, ou seja, justo. E tomos, ele é parte, ele significa pedaço, ele significa porção. Ou seja, manejar bem é cortar em linha reta, no seu significado real ali da palavra do grego. É dividir corretamente a palavra, é ensinar a palavra corretamente, expor a palavra com sinceridade e justiça e verdade. Ali no texto, Paulo, ele incentiva a manejar bem a palavra da verdade em forma reta, como uma estrada, por exemplo, como uma estrada que vai diretamente ao seu destino, sem deixar voltar para um lado ou para o outro, por discussões que podem ser inúteis, por exemplo. A palavra de Deus, ela é como, nesse sentido, um farol, né? A gente tem aí a Iévio, que também simboliza um farol, que ilumina, ele irradia luz e verdade, em meio à escuridão, como a gente já entendeu nessa aula. Por isso, o intérprete da palavra de Deus, ele deve fazer o possível para saber usar a verdade de Deus com toda a exatidão. Ele deve fazer o possível para entender melhor a palavra com toda a exatidão, porque ele já vem carregado de fatores que são prejudiciais ao real entendimento da palavra de Deus. Portanto, isso é manejar bem a palavra, para a gente poder entender bem a palavra, a gente poder expor a palavra com sinceridade, corretamente, em linha reta, porque o caminho é um só. O caminho da interpretação de manejar bem a palavra é nós entendermos com exatidão em linha reta o que Deus tem para nós. E a primeira parte do versículo, ele vai falar sobre procure apresentar-se a Deus aprovado. O que seria apresentar-se a Deus aprovado? Aquele homem que ele se apresenta a Deus aprovado é o que permanece firme na fé, depois de ser provado, né? E, por exemplo, eu posso usar um metal refinado no fogo, né? Um metal refinado no fogo faz referência a um metal aprovado após ele ser provado. Quem interpreta a Bíblia, ou seja, o intérprete, deve possuir algumas qualidades que vão permitir entender e interpretar de maneira adequada ao texto bíblico. E aí eu coloquei aqui no quadro também algumas características do que é apresentar-se bem a Deus de forma aprovada, tá? Para a gente entender melhor o significado desse texto. Então aqui eu coloquei, né? Aqui eu coloquei algumas características. Ser humilde, lá em Tiago 4, capítulo 4, versículo 6. Humilde de coração, ser convertido, ter bom senso, comunhão com Deus é muito importante, honestidade é muito importante, estudo da palavra, fundamental, ausência de preconceitos é muito importante
integridade bíblica. Não pode faltar prudência, comunhão com a igreja e oração. Perceba que um bom intérprete da palavra de Deus, ele não apenas precisa sentar mediante a livros, a teologias, a bíblias de estudos, por exemplo, a frequentar seminários. Ele não vai conseguir ter uma boa interpretação da palavra de Deus se ele não vier acompanhado dessas doutrinas, desses ensinamentos que a palavra em si ela traz como um conjunto para quem é uma pessoa que está aprovado diante de Deus. E aqui eu vou fazer aqui uma dinâmica de forma rápida. Não é como que eu posso dizer? Ele não é uma teoria de conspiração sobre tudo isso, né? Mas achei bem interessante na revista Examinar as Escrituras foi colocado. Então eu vim trazer para vocês como forma de fixação desse tipo de atribuições que uma pessoa que é intérprete precisa ter. Perceba que eu coloquei em azul aqui algumas palavras. Se a gente for ver o que significa isso, ó, vamos lá. O H, o E, o R, o M, o E, o N, o E novamente, o T, o I, o C e o A. Hermenêutica. Apenas para você poder ter isso fixo, para você trabalhar isso, você ter isso como exercício de fixação, para a gente poder entender que hermenêutica, ela envolve muito mais do que um estudo. Ela envolve a gente poder ter atribuições, da qual é revelado na palavra de Deus, para a gente poder entender melhor a sua mensagem. É muito importante nós termos isso como fixo nas nossas mentes para a gente poder ter uma melhor interpretação da palavra de Deus. Por que, né, é importante ter uma interpretação correta da palavra de Deus? Primeiro, para ter integridade bíblica. Segundo, para ter autoridade bíblica. Terceiro, para chegar a uma verdade real. E quarto, para ter boas práticas, para ter práticas corretas. Estudando sobre interpretação de texto, estudando sobre hermenêutica, eu vou contar aqui um testemunho bem breve de algo que já aconteceu comigo, né? Isso está muito linkado ainda porque que é importante a hermenêutica. Eu já sou formado no ensino superior e numa das disciplinas lá do curso que eu fiz, tinha lá aula de direito. E aí uma vez o professor perguntou para toda a sala de aula. Ele perguntou assim, né? Por acaso alguém acredita na Bíblia aqui? E aí, né? Eu como jovem cristão ali, levantei a minha mão. Falei, não, eu acredito sim, ô professor, acredito. E aí ele falou o seguinte, eu não acredito na Bíblia. E eu vou explicar para vocês o porquê que eu não acredito na Bíblia. E eu atentamente parei para escutar. E aí ele mencionou, a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas, na sua originalidade. Né? Ela foi escrita no aramaico, no hebraico e no grego. Até aí, tudo bem. Aí ele mencionou assim, eu não acredito na Bíblia porque dessas 3 línguas, elas foram interpretadas para outras línguas, até chegar no nosso português. E muitas palavras para a interpretação do texto, elas não existem na nossa língua, né? A gente precisa usar palavras que se parecem, sinônimos. Muitas vezes não há uma exata forma de entender aquela palavra que está ali no texto original. Então é muito fácil a deturpação, é muito fácil o erro na interpretação do texto original. E é por esse modo que ele não acredita na palavra de Deus, porque ele entende que essas versões que nós temos hoje em português, elas podem ter diversos equívocos quanto aos originais. E aí, nessa mesma aula, eu parei para pensar no seguinte,
É uma tese até que interessante, mas ela deixa a desejar pelo simples fato de que nós que cremos na Bíblia também sabemos disso. E pelo fato de nós também sabermos disso, é que nós estudamos diretamente o original. É que nós temos a hermenêutica, a interpretação da Bíblia, para a gente poder chegar a uma exatidão ali do que significa o texto bíblico. Eu sei que muitas vezes a língua ela pode ser diferente do original, mas toda a academia teológica, as escolas seminaristas têm compreensão disso. E é por isso que nós estudamos não o português, nós estudamos o original, para a gente poder entender e chegar a uma exatidão. Esse professor aí ele fechou os olhos para todo estudo teológico das academias, de fato. E num discurso raso como esse, ele pode até influenciar alguns alunos, mas naquele dia eu já tinha um entendimento do que era um estudo exato, do que era uma hermenêutica, para a gente poder entender melhor e não cair nesse tipo de falácia que é utilizado. Então foi uma experiência que eu passei, de que faz eu entender mais ainda, eu queria passar isso para vocês, a importância da gente poder interpretar corretamente a Bíblia, tá bom? Eu queria falar, partindo aqui para a parte final aqui da nossa aula, sobre 5 princípios de interpretação da Bíblia. Como eu disse, né, a hermenêutica ela tem aí alguns princípios de interpretação da Bíblia. Alguns desses princípios eles foram retirados do livro de Walter Wilson, que é do livro Princípios da Interpretação da Bíblia. Claro que essa aula envolve outros tipos de livros, né? Mas como referência tem esse livro, que é o livro que se chama Princípios da Interpretação da Bíblia, de Walter A. Henrichen, tá bom? E qual que é o primeiro princípio da interpretação da palavra de Deus, da Bíblia? Primeiro, trabalhe partindo do princípio de que a Bíblia tem autoridade. Esse é o primeiro fundamento, partindo do princípio que a Bíblia tem autoridade. Se a Bíblia não tem em nossas vidas a última palavra, por exemplo, você nunca a entenderá. Muitas religiões até citam, por exemplo, a Bíblia, mas você vai observar atentamente que questões como tradição, questões como a palavra do próprio líder ali daquela religião vão ter muito mais peso do que a palavra de Deus, realmente a Bíblia. Se a pessoa não reconhece a Bíblia, as Escrituras como documento digno de crédito, jamais a gente vai se submeter aos seus mandamentos. E ainda naquele autor que eu mencionei, o Walter A. Henrichen, ele fala uma frase no livro dele, Princípios da Interpretação da Bíblia, que ele diz o seguinte: só depois de você fazer o que Cristo lhe pede, vai ficar sabendo que ele é o Cristo. Assim também, só depois de submeter-se à autoridade da Bíblia e obedecê-la, você saberá que ela é a palavra de Deus inspirada. Ou seja, para trabalhar esse princípio, você deve se submeter, você deve viver de acordo com a palavra, pois só quando você viver de acordo com a palavra, você vai entender o quão ela tem de autoridade nas nossas vidas. Só quando você obedecer a Jesus Cristo, você vai entender o quão ele tem de autoridade nas nossas vidas. Por incrível que pareça, né, isso também me lembra um outro episódio na época que eu me fiz faculdade. Tinha eu fiz administração de empresas, por isso que tem muitas matérias. Tinha uma matéria lá de filosofia, né? E aí tinha um professor que ele gostava também de ir contra ali as doutrinas do evangelho. E aí ele chegou a mencionar assim, né? Eu não consigo entender como que as pessoas vivem por algo que elas vão receber depois da morte, por algo que elas vão receber, sendo que elas não estão vendo isso ainda nas suas vidas. Eu não consigo entender. Ele mencionou dessa forma. E aí, eu parei para refletir nessa aula, né? Eu parei para refletir que essa frase tem todo sentido. Porque se
a gente não se submeter ao que Cristo nos pede, se a gente não se submeter ao que é Cristo, a gente jamais vai entender por que que estamos seguindo a Ele. Por que que as pessoas estão seguindo a Jesus? Por que que as pessoas estão crendo que um dia Ele nos resgatará para a vida eterna? Ele jamais vai entender esse professor, por exemplo, de filosofia. Eu não quero condenar aqui os professores de filosofia, tá? Longe de mim. Mas esse argumento em específico eu estou fazendo aqui um comentário, tá bom? Então, ele jamais vai entender se ele não se submeter ao que é Jesus Cristo. Ele jamais vai entender de fato o quão tem autoridade na palavra de Deus se ele não se submeter a essa palavra. Então, é mais uma falácia, é mais um entendimento incorreto daquilo que é a vida de um crente. Em achar que nós estamos aqui apenas confiando de que vamos... não acontece nada, hein? Só vai acontecer depois da gente morrer. Não. A gente que vive, a gente que entende que a palavra tem autoridade, a gente que se submete a ela, a gente tem uma vida com plena certeza e entendimento da palavra da verdade, que é Jesus Cristo. Segundo princípio da interpretação da Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia responde a Bíblia. Ela não precisa de complemento. Isso significa que quando surge uma questão, por exemplo, que em sentido verdadeiro fica incompleto, e de algumas passagens da Escritura, ela deve ser pesquisada e determinada por outras passagens que falem mais claramente. Por exemplo, já ouviram falar da Confissão de Fé de Westminster? É uma confissão ali que foi feita de forma com diversas doutrinas, da qual esse grupo, né, do pessoal de Westminster, por exemplo, ele reuniu ali diversas doutrinas. É uma doutrina ali base que tem foco ali numa questão mais conservadora, numa questão mais até calvinista, né, da fé reformada. E ali, na Confissão de Fé de Westminster, para você que nunca viu, por exemplo, eles trazem diversos tópicos. Então, eles vão responder o que eles entendem sobre Santa Ceia, o que eles entendem sobre salvação, o que eles entendem sobre a criação, sobre o fim dos tempos. Tudo isso baseado na própria palavra, na própria interpretação de outros versículos. A gente pode também citar um outro exemplo, não somente a Confissão de Fé de Westminster, mas, por exemplo, a Confissão de Fé da própria IEV, da própria igreja que organiza a SEBD, que também é uma confissão da qual ela vai trazer ali diversas referências bíblicas do entendimento que a IEV tem sobre a palavra de Deus, ou seja, versículo respondendo versículo. E o terceiro, né? Então a gente já entendeu que a Bíblia explica a Bíblia. O terceiro é que o intérprete, ele precisa entender o propósito das Escrituras. O propósito das Escrituras. A Bíblia, ela nos dá... Ela é nos dada para nos tornarmos, por exemplo, mais sábios para a salvação e pela fé em Cristo Jesus. Algumas pessoas, elas criticam a Bíblia por ela não falar claramente sobre alguns assuntos. Mas qual é o principal, por exemplo, qual é o principal propósito da Bíblia? Claramente, certamente ela não foi criada para descrever, por exemplo, todos os detalhes da criação. Mas você pode ter certeza que ela seria completa e infalível também sobre isso. Por exemplo, a Bíblia não vai ensinar sobre dinossauros. Mas se ela fosse falar sobre isso, você teria certeza, você pode ter certeza que ela seria infalível nesse assunto também. A Bíblia, ela contém uma frase para a gente ficar bem, para isso frisar bem no nosso entendimento. A Bíblia, ela contém todas as palavras que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história. E hoje contém todas as palavras que precisamos para plena paz e comunhão com Deus. A Bíblia não precisa de complemento, ela basta por si só. E por isso que muitas vezes alguns acham que a Bíblia é um livro falho. Eles querem que ela fale o que jamais pretendeu dizer. Resumindo, o propósito principal da Bíblia é mudar a nossa vida.
e não aumentar o nosso conhecimento. É transformar a nossa vida e não aumentar o nosso conhecimento sobre as ciências. Ela cumpre o seu propósito, que é revelar a vontade de Deus. O quarto princípio da interpretação da palavra, da interpretação da Bíblia, é que a gente precisa também, além do propósito principal da Bíblia, a gente entender o propósito principal do autor ali de cada livro. Devemos descobrir o que levou o autor do texto sagrado a escrever aquele assunto. Se você descobrir o propósito principal do autor, se você descobrir o propósito principal do autor, a interpretação se tornará muito mais fácil e rápida. Se a gente for ver, hoje em dia, eu tenho, por exemplo, uma Bíblia de estudo que ela se chama Bíblia de Estudo de Genebra. E ali, não é uma indicação, mas é só um exemplo, né? Então, é uma Bíblia que a cada livro, primeiramente, ela vai dizer quem é o autor ou possível autor, o propósito daquele livro, as características principais, para quem ela foi escrita. Então, a gente encontra esse tipo de conteúdo de forma fácil. Basta você adquirir uma Bíblia de estudo, que tem ali comentários, e a gente vai conseguir entender melhor o propósito dos autores. Entendendo melhor o propósito do autor, a gente vai conseguir descobrir e entender de forma mais focal a palavra daquilo que está sendo explicado naquele texto. E quinto e último princípio da interpretação é que o intérprete deve entender que o que vem primeiro, o intérprete o que vem primeiro à luz do que vem depois. Entenda o que vem primeiro à luz do que vem depois. A revelação bíblica se desenvolve à medida de que Deus se revela ao seu povo mais de si mesmo e de seus propósitos. Por isso, o Novo Testamento interpreta o Antigo. Da mesma forma, as cartas do Novo Testamento interpretam os Evangelhos. Porque todo o propósito de Deus, que tem o seu clímax na morte e na ressurreição de Cristo, deve ser visto na perspectiva do ensino apostólico, né? Então, o que vem primeiro à luz do que vem depois. Entenda esses princípios. Entenda os princípios de que a gente precisa entender que a Bíblia é autoridade. A gente precisa entender o princípio de que a Bíblia, ela explica a Bíblia. A gente precisa entender que o propósito principal das Escrituras. A gente precisa entender o propósito principal do autor. E a gente precisa entender o que vem primeiro para depois entender a luz do que vem depois. Tá bom? Então, nessa parte 1, seria isso que eu queria compartilhar com vocês. Nessa parte 1. Na semana que vem nós teremos aí a parte 2 com o presbítero Tom. E que você possa ter tido o pleno entendimento dessa aula, que você possa utilizar a interpretação bíblica e a hermenêutica ao seu favor, que você possa também ter todas essas atribuições para a gente poder entender melhor o que é a interpretação, para a gente entender melhor a Bíblia. Fuja das heresias, elas vão servir para que a gente possa buscar o real sentido da palavra de Deus, mas é importante a gente sempre procurar ser pessoas aprovadas diante de Deus e que tenham aí um bom manejar da sua palavra. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima semana e um bom domingo.